E vão três. Este é o terceiro vídeo que estou a gravar de seguido. E agora num tema bastante leve. É um tema que não tem nada a ver com política. É um tema sobre... Eu tinha criado aqui há uns meses atrás, eu criei um canal para falar exclusivamente sobre futebol. Só que depois eu pensei assim, ultimamente tenho pensado nisto. Poxa, o meu canal se chama José Cruz Oficial. De facto, eu dedico este canal a falar sobretudo sobre política, sobre economia. Nada me impede, por exemplo, de falar sobre um assunto bem mais leve, como, por exemplo, futebol. Por que não? Há, se calhar, pessoas que me seguem pela política, pessoas que me seguem por aquilo que eu falo sobre economia, também se interessam por futebol. E eu achei interessante gravar este vídeo e a partir de agora vou começar a postar vídeos de forma totalmente aberta sobre qualquer assunto. Não me vou preocupar se aquele assunto é o assunto, digamos, que é o core mesmo, usando um termo inglês, mas que quer ser digamos, a base, digamos, o tema principal que este canal aborda, mas também, de vez em quando, no caso do futebol, é um assunto que eu considero leve, mesmo quando o nosso time perde. Como foi o caso, no caso, eu aqui em Portugal sou portista e, portanto, estou bastante chateado pelo facto do Porto ter perdido com o Sporting e para azar, também sendo flamenguista, estou ainda mais chateado com o facto do Flamengo ter perdido com o Corinthians. E porquê mais chateado com o Flamengo? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque o Corinthians efetivamente tem um time que, como se vê até pela tabela, vai lutar até ao final do campeonato, provavelmente apenas para não ser rebaixado. E o Flamengo estando lá em cima e tendo o elenco que tem, tinha a obrigação de ganhar ao Corinthians até com uma certa vantagem. Mas o que me fez gravar esse vídeo foi que, tendo assistido no dia anterior ao jogo Sporting Porto, eu estava a assistir ao lado do meu filho, e já tenho feito isso também com o meu genro algumas vezes. Eu gosto quando vejo futebol, às vezes até posso ser um bocado chato. Pelo seguinte, eu sou uma pessoa extremamente observadora. E sempre que vejo algo que dá certo e outro sobre o mesmo assunto que dá errado ou até profundamente errado, eu procuro sempre ver, mesmo que seja uma questão como por exemplo, futebol, eu sempre procuro ver o que é que um está fazendo certo e o que o outro está fazendo errado. E a sensação que eu tenho, que isso, por uma questão óbvia, por uma questão de profissionalismo, deveria ser o que os treinadores deveriam fazer. O treinador, eu entendo, não sei se todos fazem isso, certamente não. Sempre no fim da sua equipa jogar, ganhar ou perder, ele deveria rever o jogo. E rever o jogo com muita atenção. Para ver o que é que está a fazer certo, mas que ainda é possível fazer melhor. O que é que está a ser feito errado e como corrigir. Mas não só. Ver como é que o adversário jogou, o que é que o adversário fez certo, o que é que o adversário fez errado. E, sobretudo, as derrotas deveriam ensinar bastante. Porquê? Porque, olhando para o adversário e vendo o que é que o adversário fez certo, isso sim vai me permitir corrigir alguns aspectos. E porquê que eu estou a falar? Eu chamei a atenção pelo facto de ter visto o Sporting Porto e o Corinthians Flamengo. Porque nessa observação, o que é que eu estava sistematicamente a chamar a atenção para o meu filho? Se repare numa coisa, porque eu já vinha já tenho reparado nisso já há bastante tempo em relação ao futebol brasileiro. E eu digo isso claramente. O Brasil poderia ser quase que um crónico campeão do mundo, porque tem jogadores para isso, tem jogadores, ainda hoje mesmo com a seleção, com os problemas que tem,
Muitos dos seus jogadores estão a jogar em grandes seleções. Basta ver o exemplo atual do Real Madrid, em que tem quatro jogadores da equipa principal a jogar no maior clube do mundo. 4 em 11 jogadores está a jogar no Real Madrid. Um central e 3 jogadores, 3 atacantes. 3 atacantes que estão provavelmente entre os melhores do mundo. O Endrick, para mim, já é um grande atacante. O Rodrigo e, obviamente, o Vini Júnior. Além de, na defesa, na zaga, ter lá o Militão, que é titular do Real Madrid. Mas não é só. Você vai ver no Manchester City, por exemplo, vai ver no Arsenal, em vários grandes clubes do mundo, tem os jogadores brasileiros. Portanto, é possível, existe matéria-prima para se construir uma grande seleção. E isso não ocorre porquê? E agora, finalmente, vamos entrar na questão. Não ocorre por o simples facto de que parece que os treinadores brasileiros, quando vão assistir, e eu estou convencido que eles assistem jogos daqui da Europa, eles devem assistir como um adepto apenas que está ali a curtir, digamos assim, o jogo. Em vez de estar a pegar naquilo e tentar ver como é que essa gente joga. Porque não há segredo. Por exemplo, o Guardiola é considerado o melhor, e eu também considero, o melhor treinador da atualidade. Por acaso ele guarda a sua tática de forma secreta? Não. Está lá. Futebol. É isto que eu jogo. É assim que eu jogo. Está exposto. Qualquer pessoa, até um leigo, que se interesse por perceber esse tipo de coisas, vá e, se olhar com atenção, vai ver como a equipa joga. Espera lá. Será que eu não sou capaz de reproduzir aquilo que aqui é feito? Aquilo que está a ser bem feito? Porque também, claro, evidentemente, o Guardiola não faz tudo bem feito. Mas se eu vir vários jogos, será que não é possível eu pegar naquilo que cada um está a fazer e que efetivamente funciona e colocar os meus jogadores a funcionar assim? Eu digo-vos, sem dúvida nenhuma, o Tite, e se não todos, a grande maioria dos treinadores brasileiros, infelizmente acho mesmo que são mesmo todos, não se dedicam a ver o futebol como um profissional de futebol, como um treinador. E porquê? No jogo Sporting-Porto, aliás, como é característica de todas as equipas da Europa, eu peço que vocês passem, se nunca repararam, passem a reparar nisso. As equipas jogam num espaço extremamente pequeno. Ok? Imaginem o seguinte, imaginem que a tela aqui deste ecrã, mais ou menos essa distância, é o campo de futebol. Aqui está uma baliza, aqui está outra baliza. As duas balizas aqui, mais ou menos nessa distância. Reparem como jogam as equipas na Europa. Esta equipa está aqui a defender, certo? Pronto, esta equipa está aqui a defender. Aonde é que está a zaga? Onde é que está a defesa da equipa contrária na Europa? Aqui, no meio campo. Reparem nisso. Quando a defesa, esta equipa avança, o que é que acontece com esta? Ela não faz isto. Não, ela faz isto. Então, se vocês repararem, o jogo é todo desta forma. Os 22 jogadores, os 22 não, porque o guarda-redes está mais afastado, mas com algumas exceções, sobretudo quando a equipa está lá no ataque, eu tenho que deixar um ou dois jogadores aqui na linha de grande área, mas os outros defesas estão mais avançados numa linha e com isso eles forçam os atacantes a pressionar. Os atacantes são forçados a pressionar. Porquê? Porque a defesa, ao ficar aqui, o atacante não vai para trás da defesa. Ele não pode. Aqui é como se fosse uma parede. Ele tem que estar daqui para cá. Ok? Ele tem que estar daqui para cá. Então o que acontece?
Isso força que o atacante, como o espaço é curto, pressione a equipa adversária. Quais são as vantagens disso? As vantagens disso é que esta equipa que está na defesa, ela não vai ter espaço para organizar como gostaria, com tempo, levantando a cabeça, com espaço, como ocorre no futebol brasileiro. Infelizmente, como se vivêssemos ainda, como se o futebol ainda estivesse na década de 80, sendo que na década de 80 tivemos Tele Santana, que trouxe um contributo enorme, mas tudo aquilo que ele ensinou ficou esquecido. Mas pronto, mas voltando então ao tema. Se a defesa tiver espaço para raciocinar, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter tempo de levantar a cabeça e colocar a bola no jogador mais bem posicionado, no jogador que está-se a desmarcar. Por outro lado, se ela estiver a ser pressionado, mesmo que um jogador esteja a desmarcar, o jogador que tem a bola, muito provavelmente, ou não vai ver, ou não vai ter a oportunidade de colocar a bola nele. Por outro lado, se a equipa que está a pressionar recupera a bola e está tão próxima da área do adversário que ela está, evidentemente, embora a bola estando na defesa contrária, a equipa que está ali no ataque está muito mais próxima de fazer o golo. Reparem nisso, está muito mais próxima de fazer o golo do que a equipa que está com a posse de bola. É estranho, não é? A pessoa pensa, bom, a equipa que está com a bola é que está mais próxima de marcar o golo. Não necessariamente. A equipa que está com a bola pode estar mais próxima de sofrer um golo do que aquela que está sem a bola. E é assim que. E foi exatamente isso que eu vi e chamei a atenção sistemática do meu filho para o jogo do Sporting Porto. Por um lado, não gostei, porque o Porto perdeu, evidentemente, mas por outro lado, aquele jogo foi interessante por isso. Dois excelentes treinadores. Esse treinador que está no Porto atualmente, que era adjunto do Sérgio Conceição, não havia forma da gente saber se era bom ou mau. Eu hoje já começo a achar que de facto é um bom treinador também. E o do Sporting nunca tive dúvida. Para mim ele e o Sérgio Conceição são neste momento os melhores treinadores portugueses da atualidade. Sonharia ver o Sérgio Conceição, agora que não está no Porto, treinando o Flamengo. Tenho a certeza que, da mesma forma que o Arthur Jorge, que era um treinador que há pouco tempo estava a treinar a equipa B do Sporting de Braga, pegou no Botafogo, tirou dos últimos lugares da zona de rebaixamento e mandou lá para o primeiro lugar da tabela classificativa. O Sérgio Conceição, que para mim é melhor, até prova em contrário, é melhor do que o Arthur Jorge, com o elenco que o Flamengo tem, eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo hoje estaria a dominar o futebol brasileiro de uma forma extraordinária, o futebol sul-americano de uma forma extraordinária, porque iria juntar a qualidade do seu elenco, a qualidade dos seus jogadores, a capacidade técnica que eles têm, que é um clube, a dimensão do brasileiro é um clube galáctico. Com um treinador certo, com um treinador que saiba valorizar esses jogadores, bem, eu não tenho a menor dúvida. Algumas pessoas podem achar que é exagero, mas eu não tenho a menor dúvida que se o Flamengo tivesse um treinador como, por exemplo, o Sérgio Conceição, ou mesmo esse treinador atual do Porto, pelo que eu tenho visto atuar, ou o Rubem Amorim do Sporting, eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo seria um sério candidato a ganhar o Mundial de Clubes. Mesmo com os grandes europeus lá. Não tenho disso a menor dúvida. Você vai, pelo amor de Deus, ganhar o Real Madrid, ganhar o Manchester City. Sim, o Real Madrid tem um elenco melhor do que o do Flamengo. Sobretudo, o 11 inicial do Real Madrid é melhor do que qualquer outra equipa do mundo. Mas também eu chamo a atenção para a forma como a Alemanha, por exemplo, ganhou o Mundial em 2014. Se eu peço a você para fazer um pequeno desafio. Colocar a seleção brasileira de um lado e a seleção alemã do outro. Comparar jogador com jogador. Quantos jogadores alemães você queria ter no seu clube e quantos jogadores brasileiros? Se você fizer isso sem paixão, se fizer isso de forma racional, eu lhe garanto. No mínimo seriam para aí uns 7 jogadores do Brasil. E você ia buscar mais, além na altura do goleiro da Alemanha, que de facto era melhor do que o Brasil naquela altura, embora o Brasil nos últimos anos tenha tido excelentes goleiros.
ia buscar mais o lateral direito, mais 2, 3 jogadores. No entanto, o Brasil apanhou 7-1. Porquê? Porque o futebol é um jogo coletivo. Para se formar uma grande equipa, não necessariamente se tem que ter os melhores jogadores. Se você tiver um grupo de jogadores que saibam fazer muito bem o básico, que domine, que venham da formação bem formados, que saiba dominar uma bola, que saiba jogar com a cabeça levantada, que saiba ver um jogador, um colega se desmarcar, se saiba jogar e meter a bola com ele de eficácia, que saiba jogar ao primeiro toque ou ao segundo toque. Se você tiver um grupo de jogadores que saibam fazer isso bem, não precisa de muito mais. Porque o futebol é um jogo coletivo. A única coisa que você tem é que pegar nesses jogadores e pô-los a jogar coletivamente. Quer ver outro exemplo? O Porto, que foi campeão europeu em 2004. Quantas vedetas tinha nesse clube, nesse Porto, nessa altura? Tinha o Deco, eventualmente. O Deco pode-se dizer que era um jogador, de facto, bem acima da média. Mas e que mais? Que mais outros jogadores tinha? E, no entanto, era a equipa, naquele ano, e ali durante uns 2 ou 3 anos, que tinha jogadores como o Derlei, que as pessoas do Brasil nunca ouviram falar sequer no Derlei. E chegou a ter tantos jogadores brasileiros que chegou a passar pelo Porto e que ninguém no Brasil nunca ouviu falar. Olha, veja o exemplo agora do Otávio, que veio da formação do Flamengo e nunca teve uma oportunidade da equipa principal. Foi emprestado ao Famalicão, hoje está no Porto e mostra que, tendo ainda uma enorme margem para progredir, com certeza ainda comete alguns erros. Estamos a falar de um jogador bastante novo que veio recentemente da formação, mas mostra sinais de poder vir a tornar-se sei lá, um central de seleção brasileira, porque não? E, no entanto, o que é que acontece? O Porto, com esses jogadores, muitos deles da formação, praticam um bom futebol, dá gosto ver o Porto a jogar, apesar da tristeza dessa derrota contra o Sporting, apesar dos erros que foram cometidos, mas lá está, o erro também faz parte do jogo. Mas o fundamental é isto, é que o Flamengo tem tudo para ser um dos maiores clubes do mundo mesmo, e falta-lhe tudo para ser um dos maiores clubes do mundo. Porquê? Porque ele tem tudo em termos de elenco. Não tem nada em termos de treinador de futebol. Porque, me desculpem, o Tite pode ser o melhor treinador do Brasil. Mas para melhor ele é ruim demais. Até para ser o melhor do mundo, para ser o melhor do mundo, desculpa, para ser o melhor do Brasil, ele é ruim demais. Ele não sabe ler futebol. Reparem até nas substituições que ele fez. Ele tira o Pedro para meter o Carlinhos. Nada contra o Carlinhos. A coisa é tão caricata que quando ele chamou o Carlinhos para entrar em campo, eu estava a assistir o jogo com o meu genro e falei com ele: olha só faltava agora ele tirar o Pedro e meter o Carlinhos. Falei aquilo na brincadeira. Nunca me passou pela cabeça que ele fosse fazer isso. Eu falei aquilo em termos como uma piada. Qual não é o meu espanto? Foi exatamente isso que ele fez. Ele tirou o Pedro, que é só o melhor marcador do campeonato, é só um jogador que deveria estar, inclusive na seleção brasileira, devia ser o titular, inclusivamente, naquela posição de número 9 da seleção brasileira. Ele tira esse jogador para meter o Carlinhos. Nada contra o Carlinhos, ele faz aquilo que consegue, aquilo que pode. Mas, pelo amor de Deus, no momento que ele pôs o Carlinhos, eu achei que é um erro, mas provavelmente eu pensei assim, bom, ele deve querer jogar agora, eventualmente, num 4-4-2, com 2 jogadores bem metidos lá dentro da área, e tentar, como falta pouco tempo, forçar
forçar o golo de alguma forma, dessa forma, mudar o esquema do jogo, do normal. Não, ele tirou o Pedro. Depois, não bastasse isso, meteu o Alain, que já tem dado provas que não é jogador para o Flamengo. Só mais tarde é que foi meter outros jogadores que sim se justificaria colocar, como Mateus Gonçalves, por exemplo, que é um jogador que vem da formação e que tem um nível técnico incomparavelmente superior, é capaz de jogar muito melhor. Mas antes ele meteu o Alain. Pelo amor de Deus. Estamos a falar de um treinador que nem sequer sabe ler o jogo. Ele olha para o jogo como quem está a assistir um cinema, sei lá, uma peça de teatro, qualquer coisa assim. Ele com certeza não está vendo o jogo. Ele com certeza não está a ver o que é que está a ser feito, o que está a ser bem feito, está feito errado, qual é o jogador que está a jogar bem, que está a jogar mal. Claramente não está. Bom, este foi um vídeo completamente diferente de todos os outros, um vídeo mais leve para falar de futebol, porque de facto a coisa não tem estado fácil, mas eu vou trazer outros temas aqui, pretendo falar sobre outros assuntos também mais leves e vamos ver como a coisa corre, depende e muito, evidentemente, da qualidade dos meus vídeos e da frequência com que eu vou publicando, mas também sem a sua colaboração, sem, eh, seja na crítica, seja no elogio, seja no like, seja no dislike, sem isso o vídeo não tem relevância e evidentemente o YouTube não irá levá-lo para outras pessoas assistir. Sobretudo porque, como eu já tenho dito noutros vídeos, isso nunca farei. Eu nunca, em hipótese alguma, irei, para poder engajar mais pessoas, usar técnicas que eu considero antiéticas, incorretas, de enganar as pessoas, como já me aconteceu tantas vezes de assistir a vídeos em que tinham em que dava informação em que o título do vídeo era um título que chamava a atenção de uma forma que eu era atraído. Bom, o que é que de facto se passa em relação a isso? O que é que foi feito? E às vezes vou ver uns vídeos, às vezes de 15 minutos, de 20 minutos, e eu estou à procura do assunto. O vídeo acaba, a pessoa nem tocou no assunto, muitas vezes nem tocou no assunto do título. O título era só uma isca para eu assistir o vídeo. E isso, no final, dá-me uma raiva que vocês nem imaginam. Assim que eu estive a perder o meu tempo pensando que ia ouvir falar sobre uma coisa, pensando que... E esse assunto nem sequer foi tocado. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.